Buenos días, chicos y chicas del octavo año. Vamos a comenzar más una clase de español en el módulo 4. Clase 4. ¿Qué usar para las acciones actuales e possíveis? Então, nesse módulo 4, nós vamos trabalhar dois assuntos de gramática, né, que são o presente do indicativo e o presente do modo subjuntivo, beleza? Então, o que usar para ações atuais e possíveis? Nas ações atuais, geralmente nós vamos usar o quê? Nós vamos utilizar o presente do indicativo, tá? Que é a indicação concreta e real que nós vivemos. As possíveis, ações possíveis, são as que possivelmente venham a ocorrer. Para elas, nós vamos usar o presente do subjuntivo, que é o tempo que relata as ações hipotéticas, né? Algo que é possível de ocorrer, se manifesta no presente, algo que possivelmente se concretize, tá bom? Vamos ver aqui o que pensa essa moça, né? Ela está falando, yo hablo espanhol, isso é uma afirmativa, eu falo espanhol. Hablo, presente do indicativo, ação concreta, real. Ou ela pode dizer, talvez yo hable espanhol, quer dizer, ela é brasileira, está pensando em fazer um curso de espanhol. Então, a hipótese, né, é hipotético esse caso, de que ela fale, é possível que ela fale o idioma espanhol. Então, aqui nós temos o verbo no presente do subjuntivo, tá bom? Vamos então, continuando aqui. Vamos a empezar una lección para conocer los diferentes usos entre los verbos en el presente del modo indicativo, para expressar ações atuais e presente de subjuntivo, para comentar ações possíveis generalmente. Foi o que eu acabei de comentar com vocês agora há pouco. Como recordarás, em outras classes, has visto cada tipo separadamente, né? Nós já estudamos isso, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, nas classes anteriores, né? Então, debes saber que la personaje que introduce esta clase está em dúvida. O que é dúvida? Dúvida de que hable espanhol ou talvez hable espanhol mais adelante. Vejam bem, então a fala dela aqui no pensamento, ela diz, eu falo espanhol ou talvez eu fale espanhol. Então aqui ela é uma afirmação e aqui é algo que hipoteticamente possa ocorrer, né? Da ideia de que ela está com uma determinada dúvida. Então, vamos continuar. Usos, né? Usos para quem? Para o presente do indicativo, tá certo? E usos para o presente do subjuntivo. Ele não especificou muito bem aqui, mas eu estou esclarecendo a vocês. Olha, para o presente do indicativo, ações habituais, são ações habituais do dia a dia. Ó. Exemplo, miramos la tele solo por la noche. Olhamos a TV somente pela noite. Veja, o verbo está no presente do indicativo, na primeira pessoa do plural, nosotros, né? Ele também expressa a ação futura. Quem? O presente do indicativo, olha. Mañana te llamo. O que ele está dizendo? Amanhã te ligo. De amar aqui no sentido, né, de ligar. Ou amanhã eu te chamo, tá? De chamar. Então, o presente do indicativo está indicando uma ação futura. Por quê? Porque tem aqui o advérbio de tempo, amanhã. Outra forma que ele pode funcionar é descrever uma rotina. Ele vai descrever uma rotina. Sempre que estudia, escute a música. Está falando que sempre que essa pessoa estuda, né? Ó, estuda é presente do indicativo, ela escuta, né? Escute a música. Então está relatando, né, algo que é rotineiro. Agora, os usos para o presente do subjuntivo, né? Que é a questão da hipótese, que a gente já trabalhou. Olha, expressar possibilidade, é o que é possível. Exemplo, talvez yo hable espanhol, que é a fala da moça lá em cima. Talvez eu fale espanhol, claro, através de um curso, né, se dedicando, né, vendo vocabulário, prestando atenção. Não é tão difícil, é um idioma até fácil. Vamos ver a próxima. Para expressar desejo, o que é desejo? Desejo. Então ele diz, que tengas buen viaje. Alguém vai viajar, teu pai, tua mãe, teu irmão, um vizinho, amigo, tio. Você vai dizer o quê? Que tenhas uma boa viagem. Agora, se ele vai ter uma boa viagem, isso vai depender, né, de todo o trajeto, como é que é, se é em avião, se ele vai de carro, entre outros. Mas o seu desejo foi manifestado, né? Foi manifesto, olha. Que tengas buen viaje, que tenhas. Então o verbo está no presente do
subjuntivo. Também, olha, para dar uma ordem negativa, nós vamos utilizar o presente subjuntivo para dar uma ordem negativa. Por exemplo, no hagas coisas malas, não faças coisas ruins. Então veja, hagas está no presente do subjuntivo. Ele compõe então o imperativo negativo, que é não mais presente do subjuntivo. Tá certo? E aí você relata essa ordem negativa. Mas o verbo hagas, a forma hagas sozinha, que está sublinhado, é presente, tá certo? Do tempo nós estamos estudando, que é o subjuntivo. Vamos a identificar. Então, em los 4 titulares de periódico, a continuação, deberás identificar que tipo de uso le dan a cada notícia e com qual tempo gramatical. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar aqui essas 4 notícias, né? 4 editoriais de jornais, que é periódico, e nós vamos dizer, né, se eles estão relatando ação futura, se eles estão relatando desejo, ordem negativa, o que a gente acabou de trabalhar aqui, né? Os 3 aspectos do modo subjuntivo, né, e os 3 aspectos do modo indicativo. Os tempos, ambos são presentes, né? Presente do indicativo e aqui presente do subjuntivo. Eu vou ler o tutorial para vocês, ó. Editorial. Califórnia é a ciudad de los Estados Unidos. U é a sigla antiga, né, dos Estados Unidos. Hoje o povo usa mais USA, né? USA, USA. Aqui é U, que seria Estados Unidos. Donde se habla más espanhol. Então, na Califórnia, ela é, olha aí, presente indicativo, é a ciudad de los Estados Unidos, donde se habla más espanhol. Então, quais são os verbos aqui? Em que tempo eles estão, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, presente do indicativo, verbo ser. Habla, verbo hablar, presente do indicativo. Agora, que ação está indicando? Aí você vai dar uma olhadinha aqui, ó, você vai voltar um pouquinho, vai ver se é acciones habituales, se é uma expressão futura, né, expressão futura, ou se é descrever uma rotina. Tá bom? Vamos ver a B. Quizás sea vantajoso economizar energia elétrica. Talvez, quem sabe, né, seja vantajoso economizar energia elétrica. Então, qual é o verbo que a gente tem aqui? Ó? Sea, quer dizer, seja. Então, qual é o tempo? Bom, se ele está transmitindo algo que é provável, ó, talvez, quem sabe, a gente já tem uma ideia de que tempo é, né? Vai ser o presente do indicativo ou o subjuntivo que expressa a hipótese? Bom, a forma do verbo está aqui, ó, seas, né? Que é o verbo ser. Aí você vai dizer verbo ser tal, tempo tal, né? E o que ele está expressando? Expressa algo que é concreto, ou uma ação hipotética, né? Ou você pode usar o padrão que está aqui, né? Possibilidade, né? Desejo, ou ordem negativa. Vamos ver a terceira? A letra C. Como deves garantizar seguridade e benefícios em todos tus viajes? É uma pergunta, né? Como deves garantir segurança e benefícios em todas as tuas viagens? Aí você vai analisar qual é o verbo. Está aqui, ó, debes. Debes, presente do indicativo ou presente subjuntivo? Vocês vão ver, tá? Em todos os teus viajes. Muito bem. Faça essa daqui, muito bobinha, né? Vamos ver a D. Te aconselho que não copies em las pruebas escolares. Que conselho bom. Eu te aconselho que não coles nas provas escolares. Então, isso aqui é um conselho, né? Se é um conselho, geralmente vem com o que? O verbo no presente do indicativo ou no subjuntivo? Copies. O que é copies? No copies, né? Que não copies, não coles. Bem fácil também. Aí eles vão procurar o verbo, colocar o tempo e logo depois a expressão que ele está manifestando. Muito fácil, veja, esse capítulo ele não tem tanta coisa complicada. Agora tem que prestar atenção, lógico, na estrutura dos verbos. Vamos ao atrévete. Agora, né, a hora que sabes em que consistem o presente de indicativo e o presente subjuntivo, contesta, responde. Quais são as diferenças entre um e outro? Então, aqui na número 1, vocês vão escrever, né, qual é a diferença entre o presente do indicativo e o presente subjuntivo. Essa resposta eu dei para vocês no início da aula, né? Eu comentei, né? Vocês podem elaborar um pouco mais, você bem prático. Olha, o presente do indicativo relata isso, o presente subjuntivo relata aquilo. Tá bom? Na 2, completa com os verbos entre parênteses em el modo
y el tiempo adecuados, né? Si por acaso tienes duda, se por acaso você tem dúvida, em la conjugação, revisa as tablas que estão em la tarefa de casa. Então, lá na tarefa de casa, que corresponde a essa aula, vocês vão ter o quadro do presente do indicativo e do subjuntivo. Você pode dar uma olhadinha lá, tá? Como reforço. Então, as frases são: ojalá, que é tomara, no llover mañana. Tenho muitas ganas de ir à praia. Quer dizer, a pessoa dizendo: tomara que não chova amanhã. Tenho muita vontade de ir à praia. Então já sabe que é o verbo chover no presente do subjuntivo, porque se tomar indicação é algo que é provável. No me esperes, uma ordem negativa. Aí chegar mais tarde. No me esperes. Aí você vai usar o verbo em que tempo? Chegar mais tarde. Dá a ideia de que é de futuro, né? Vamos lá. Te recomendo que mais frutas. Poxa, é uma recomendação. Se é uma recomendação, o que ocorre? Você vai colocar o verbo no indicativo ou no subjuntivo? Pensa no português, eu te recomendo que tu comas mais frutas, né? Então no espanhol vai ser igual? Bem parecido. É importante que há tempo. É importante que terminar, muito fácil, parecido com o português também. Se você fosse falar no português, é importante que termines a tempo, né? Será que no espanhol é igual? Vamos ver a outra. Yo hablar ahora. Yo, a hora é agora, então é um indicador temporal. Então, que dá a ideia de quê? De que o verbo hablar vai estar no presente do indicativo ou subjuntivo? Pensem bem. Fácil. Que raro, que estranho, né? Que hacer frio em esta época del año. O que é hacer? Fazer. Se você falasse no português, é estranho que faça frio, né, nesta época do ano. Como é que fica o hacer? Né? O verbo hacer no indicativo fica yo hago, né? No subjuntivo fica haga. Tá? Então, dei aí essa dica aos senhores. Acredito que à medida que a gente vá trabalhando os exercícios, vocês vão tendo mais habilidade com o conteúdo. Mas não esqueçam, esse conteúdo ele não é diferente do português não, tá? Tanto o presente do indicativo como o presente do subjuntivo no espanhol e no português, eles têm o mesmo padrão, tá? A mesma intenção. Então, se você sabe no português, certamente no espanhol vai ficar um pouco mais fácil. Lógico, a diferença dos verbos, né, que mudam um pouco. Então, terminamos por aqui. Nos veremos na próxima classe. Hasta la vista, chicos.